Olá, você que acompanha Cruzoé, bem-vindos. Eu sou Gui Mendes, repórter da revista, e nessa edição especial do Cruzoé Entrevistas, nós vamos conversar hoje com o ex-governador, ex-senador do estado do Paraná, Roberto Requião, que acho que dispensa maiores apresentações. Boa tarde, senador, e boa tarde, ex-governador. Gui, um prazer bater um papo com você e com a revista. Excelente. Revista interessante que estabelece contraditórios importantes para a discussão política do Brasil hoje. Excelente, obrigado por nos atender, Dr. Roberto. Eu queria começar um pouco falando sobre a possibilidade de eleição suplementar no Paraná. A gente tocou nesse tema na edição passada, contando um pouco sobre as movimentações que já existem para uma disputa suplementar no Senado, no lugar da vaga hoje ocupada pelo Sérgio Moro. A pergunta que eu tenho é: o que o senhor acredita que sejam crimes que ele tenha cometido? E, principalmente, se não é um pouco temerário já começar uma discussão antes mesmo do julgamento dele, começar uma discussão sobre a sucessão dele? Quem vai julgar os crimes cometidos, os ilícitos, é a justiça. Mas hoje a gente tem a impressão que é inevitável o seu afastamento do Senado. Por que é inevitável? Ele não poderia nem ter sido candidato. Ele não tinha filiação no partido no Paraná. Ele estava tentando em São Paulo, o prazo de filiação não existia. A soma dos recursos utilizados na campanha foi fantástica. Agora, é evidente que o processo político, que é a expectativa do seu afastamento detona, tem que ser discutido, sim. Não está se discutindo só a candidatura do Sérgio Moro ao Senado, o afastamento do Sérgio Moro, mas estamos discutindo o que acontece no Brasil hoje. O senhor foi um MDBista histórico, atuou aí durante 3 décadas no partido e no ano passado anunciou sua filiação ao PT e candidatou-se ao governo do estado do Paraná, né, em 2022. E eu queria entender hoje por que o senhor acha que entre todos os candidatos que já existem aí, entre os nomes que existem dentro do partido, o senhor deveria ser o candidato do partido a uma eleição suplementar. Eu deixei o PMDB porque o PMDB deixou as suas antigas propostas desenvolvimentistas e nacionalistas. E eu entrei no PT porque eu achava que os erros cometidos pelo Guedes no governo do Bolsonaro na economia eram trágicos no país. Privatizações completamente fora do razoável, uma tentativa de liberalismo econômico que não existe mais no mundo, o teto de gastos bolado lá pelo Marcos Lisboa atrás no governo do Temer, na Ponte para o Futuro, aquilo era um erro. Os Estados Unidos não faz isso, os países que estão crescendo no mundo não fazem isso. Era uma sucessão de erros. E eu tinha esperança que a postura do Lula, que evoluía seguidamente no seu processo de consciência política, nos levasse a uma mudança necessária ao Brasil. Que tipo de mudança? Eu diria a você que uma mudança aristotélica, sem exageros temerários pela esquerda, mas sem a covardia da aliança com o capital financeiro, que impede o desenvolvimento econômico do Brasil e a melhoria das condições de vida do povo. O ato meio, o ato que altera sem providenciar consequências muito duras para o país. Na linha do Oliveira Viana, começarmos a discutir novamente os caminhos do Brasil, o que seria confirmado após uma discussão no processo eleitoral. Eu entrei por isso. Saí do PMDB, que virou uma bancada de negócio, perdeu completamente a compostura, e entrei no PT por uma decisão política a favor do Brasil e do que eu espero do nosso país. E o senhor acha hoje que o senhor está sendo preterido dentro do partido, como, por exemplo, o seu filho nos contou na matéria que fizemos na semana passada?
Não, eu não estou sendo preterido no partido. Veja bem, eu não posso dizer a você que eu fui traído pelo PT porque eu não pedi nada ao PT. Eu tomei uma decisão particular minha, em função da visão que eu tenho do nosso país. E o PT, na verdade, com muita alegria, acolheu a minha candidatura. O Lula, os três debates nacionais que ele deu em redes de televisão, ele elogiava o Roberto Requião e tudo mais, mas depois do processo eleitoral, eu não fui nem consultado mais. Então, o que eu sinto falta é de ter um espaço político para colocar as minhas ideias, poder fazer críticas sobre o que acontece e críticas construtivas que nos levem a melhorar as condições de desenvolvimento do Brasil nessa crise que sofre o mundo hoje, com o conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, onde a Ucrânia é bucha de canhão, com a participação da China. É uma situação muito complicada. E eu, neste quadro, adianto a você que eu vejo a multilateralidade do domínio econômico do mundo que o Lula tem defendido como uma coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo nessa frente política que foi montada equívocos que são a repetição dos erros passados. O senhor falou que saiu do MDB porque considera que virou uma bancada e entrou no PT buscando uma espécie de debate. Eu queria, para o senhor, há pluralidade de ideias dentro do PT? Há possibilidade de discussões de ideias divergentes? Como que o senhor avalia? Bom, eu acho que há pluralidade de ideias, mas não no governo do PT. A frente não tem pluralidade. A frente é um equívoco. A frente não tem uma proposta nacional. O projeto econômico não é o que eu gostaria que fosse, também não é o projeto que os petistas defenderam ao longo das suas vidas. Você veja o exemplo aqui do Paraná. De repente, o Lula apoia um pedágio que é um dos maiores escândalos de roubo de dinheiro público do Brasil. Isso, na opinião do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do Ministério Público e tudo mais. E está com uma omissão monumental favorecendo a venda da Companhia de Energia Elétrica, a Copel, que é a mais eficiente e lucrativa companhia do país. Isso não tem nada a ver com as propostas do Partido dos Trabalhadores ao longo dos tempos, mas muito menos a ver com a proposta da nossa própria militância progressista no Paraná. É um equívoco, é a repetição de erros que pode nos levar ao desastre eleitoral na sequência. Há algumas semanas, doutor Requião, a primeira-dama, a Janja, ela postou uma foto junto com a Gleisi Hoffmann, que é deputada pelo Paraná e presidente nacional do partido, chamando ela de futura senadora, né? Até dentro dessa discussão que a gente falou sobre eleição suplementar. Como é que o senhor recebeu aquela mensagem e, principalmente, como é que o senhor avalia o trabalho da Janja hoje ao lado do Lula? Eu não dei nenhuma importância à opinião da Janja. Ela tem direito a colocar a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu, que entrei no PT, porque o PT não tinha um candidato ao governo do Estado para dar sustentação eleitoral à candidatura do Lula e da frente do Lula e do Alckmin. Eu fui já, na minha primeira eleição para o Senado, o senador mais votado do Brasil. Eu perdi um pouco a minha popularidade em função da expansão da Lava Jato no país. Quando eu passei a defender a Dilma, defender o Lula contra absurdos, que eu considerava absurdos, inaceitáveis da Lava Jato, eu fui fulminado pelos apoiadores da Lava Jato, Rede Globo e tudo isso. Então eu perdi um pouco daquela condição de voltar a ser o senador mais votado do Paraná. Mas eu acho que a minha candidatura seria hoje a mais viável do Paraná. A mais viável, porque eu entrei no PT para apoiar o Lula, embora eu esteja insatisfeito com a condução da política econômica do governo federal, insatisfeito com o que estão fazendo com a Petrobras, a Eletrobras, eu tenho uma imagem
de ter sido 3 vezes governador do Paraná e o senador mais votado. Fui senador 2 vezes. Então, eu acho que a minha candidatura devia ser encarada com respeito. Agora, a candidatura da Gleisi, por que não? Eu acho que tem que ter uma disputa, uma discussão interna no partido. Agora, essas questões acabadas, a nossa candidata, bom, não é assim que um partido funciona. Excelente. Nas últimas semanas, o senhor se encontrou, né, com representantes da rede, e há também discussões em relação a outros partidos. O senhor considera, em caso de não ser o candidato do PT, o senhor se candidatar por outra legenda a uma eleição suplementar? Gui Mendes, eu conversei com o pessoal da rede. Eu vou receber dia 26 aqui a Marília Reis, que vem bater um papo comigo do Solidariedade. Da mesma forma que eu estou conversando com você agora. Nós temos que debater o Brasil. O Brasil precisa verificar o que deu certo no mundo, o que está dando errado, analisar com competência essa crise que nós estamos vivendo e procurar um caminho claro de desenvolvimento. Parece que isso não existe. Existe a tal história da sustentabilidade. Isso é absolutamente inadmissível. Um governo que acaba não tendo proposta alguma. O Zeca Dirceu esteve comigo aqui, o líder do PT, meu amigo, filho do Zé Dirceu. Ele falava do sucesso do Prates na Petrobras. Eu disse para ele que não havia esse sucesso. Por exemplo, hoje, 1 litro de diesel custa 1,10. A Petrobras está vendendo acima de 3. Eles disseram que acabaram com a PPI. Todos os preços hoje são acima da PPI. Eles simplesmente trouxeram para mais próximo da PPI. Estavam sendo vendidos acima disso. Essas coisas têm que ser esclarecidas e debatidas com clareza. Eu não entendo por que não. Então, eu estou me dedicando a essa discussão. Eu fui governador 3 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano na Bélgica, em Bruxelas, onde era a sede. Eu fui presidente da seção brasileira do Parlatino e do Parlasul, no Panamá e no Uruguai. Eu acompanhei muito de perto a evolução, os desastres e os sucessos da política econômica no mundo. E eu quero utilizar essa experiência, o conhecimento adquirido, para poder contribuir com esse debate. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, Gui. Excelente. Requião, o senhor, o senhor fez críticas aqui à maneira como o governo está tratando esse governismo, essa coalizão, para manter uma saúde no seu mandato. E eu queria que o senhor avaliasse, o senhor nos contasse como o senhor avalia o trabalho do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é o responsável pela coalizão dentro do governo, e com o Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que é quem faz a articulação com o Congresso Nacional. Como que o senhor avalia esses nomes? E também, já emendando, se o senhor quiser falar, como que o senhor avalia a entrada do Centrão no governo, que é uma possibilidade real com essa futura reforma ministerial? Eu não conheço pessoalmente o Rui Costa. Nunca falei com ele. Acompanho de longe pelas notícias da imprensa brasileira. Conheço superficialmente o Padilha. Agora, eu acho que não é importante fazer análise de pessoas. O problema básico é que o nosso governo, da Frente da Esperança, está sem proposta. Está negociando, como se fazia no passado, a velha prática da sustentabilidade, distribuindo emendas, negociando com o partido, entregando o ministério, mas não está havendo uma proposta de retomada do Brasil clara. Eu disse a você, essa proposta não pode ser temerária. Não tem espaço para uma proposta esquerdista, mas não tem espaço também para uma sustentabilidade que faça com que o governo se submeta aos interesses absolutos do capital e esqueça o desenvolvimento brasileiro. Ao invés de fazer uma crítica ao Padilha e uma crítica ao Rui Costa, eu diria que falta uma proposta clara do Lula para o Brasil. E ele tem acertado em muitas coisas, a meu ver, na condição da política externa, e acho que internamente há um vazio.
A gente não sabe o que vai acontecer. Aqui no Paraná, por exemplo, a aliança do PT governo, não é mais comigo que dei a força que pude no processo eleitoral. Então, tão bem sucedido que foi a maior votação do PT da história do Paraná, a minha entrada e a minha candidatura. Subimos o número de deputados estaduais, federais, tudo mais. Mas, de repente, por exemplo, em Itaipu, colocam como diretor financeiro, que, na minha opinião, é o cargo principal da empresa, uma indicação do governador Ratinho e do Kassab. Não somos nós mais os aliados, nós não somos mais interlocutores. Conosco não fala ninguém. É uma frente ampla que concorda com a privatização da Eletrobras. Como disse o Messias, querem aperfeiçoar a privatização. Como disse o Alckmin, não há nenhuma intenção de retomar a Eletrobras. Há uma política dentro da Petrobras, que é uma política nociva ao Brasil, é uma política que eu não consigo entender o porquê dela, e a velha prática dos acordos sem proposta num mercado em que se transforma o Congresso Nacional. Eu acho que isso é um erro que está sendo repetido e que no passado provocou o desastre que provocou com a eleição, inclusive, do Bolsonaro. Nesse caso, o senhor vê que uma aliança mais próxima com o Centrão deve tornar o governo melhor, pior nos próximos meses? Como que o senhor avalia esse prognóstico? Gui, eu fui senador 2 vezes. O Centrão, da forma com que é colocado e como você coloca agora, não existe. Se o governo coloca uma proposta progressista, não radical, mas sustentável, o Centrão se esboroa. O Centrão não é composto por canalhas. Existem, exclusivamente por canalhas, existem picaretas, existem pessoas ligadas a grupos econômicos e tudo mais. Mas se houver uma proposta para o Brasil, o Centrão apoia a proposta. Não existe esse Centrão desligado de tudo do país, mas a ausência de uma proposta clara de governo, substituída por essa sustentabilidade negociada, é muito ruim. E vai nos levar a uma tragédia que nós já conhecemos, porque aconteceu anteriormente. E o senhor disse que não tem mais muito contato, não foi consultado depois das eleições. Caso o senhor seja consultado, o senhor aceitaria um cargo no ministério, na esplanada dos ministérios do Lula? Não é esse o meu objetivo na vida. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Do ponto de vista internacional, pasme você, é mais importante que ser presidente da República no Brasil. Eram 45 países. Eu fui atuante no Parasul, no Paralatino. Eu fui governador do estado do Paraná 3 vezes. Eu não entrei na política para conseguir cargos. Eu entrei na política com o sonho de aperfeiçoar o regime político e econômico brasileiro e melhorar a vida das pessoas. Eu não estou atrás de cargo, eu estou atrás da modificação necessária para o desenvolvimento do país. E já partindo para o final, doutor Requião, quando a gente olha os números da eleição suplementar, da eleição no ano passado para o Senado, a gente vê que os 3 primeiros candidatos eram de direita, no caso o Moro, o Paulo Eduardo Martins e o Álvaro Dias. Os 3 juntos, eles juntaram aí perto de 86% dos votos, deixando uma candidata do PV, que era a candidata apoiada pelo Lula, muito, muito abaixo, ali, por volta de... Não era do PT, era do PV. Do PV, exato. E aí a minha dúvida é, o que o senhor acredita que possa gerar uma mudança de maré tão rápida a ponto desses 86% serem convertidos em votos, digamos, para a esquerda? Obviamente o senhor vai poder dizer que é o senhor mesmo que traz a possibilidade de vitória, mas o senhor acredita que há mesmo uma virada de chave no eleitor paranaense a ponto de causar uma mudança de posicionamento assim? Com proposta política clara, sem dúvida alguma. Agora, do jeito que está se comportando o governo federal,
Como é que o PT vai lançar um candidato no Paraná? Para pedir desculpa pela entrega da Copel, da Companhia de Energia Elétrica, para pedir desculpa sobre a privatização da Companhia de Água, da Sanepar, que já está privatizada em 1/3 através de um PPP, que é uma proposta bolada pelo Haddad, levada à Câmara Federal pelo Paulo Bernardo, vai pedir desculpa pelo apoio ao pedágio, que foi um dos maiores escândalos do Brasil. Então, essa dubiedade em troca do tal apoio de parlamentares para garantir a solidariedade não leva a nada. Eu jamais participaria de uma eleição com esse descompromisso absoluto. Eu fui governador, não foi uma vez, foram 3 vezes. Eu fui lá atrás considerado o prefeito mais popular do Brasil, com isso eu cheguei ao governo do Estado. Nós precisamos começar a trabalhar com verdades, né? E verdades sustentáveis, sem exageros. Senão a coisa não vai. A reforma tributária, o mundo inteiro hoje está praticando o orçamento funcional, até emitindo moedas para desenvolver a tecnologia, fazer avançar indústrias que ofereçam emprego. Acabou essa lenda. O tripé é a loucura do Brasil. O tripé é a loucura. Dólar flutuante, o meta de inflação. Não é mais possível que o tripé econômico continue dominando isso. Um erro, é uma jabuticaba, só existe no Brasil hoje. E nós, apesar do mundo estar nos dando exemplo, não olhamos isso. É um erro fundamental. E não adianta ficar fazendo uma campanha nacional simplesmente criticando o Bolsonaro. A crítica ao Bolsonaro é facílima, ele não foi um governante bom. E o Paulo Guedes, na minha opinião, foi um desastre. Mas nós temos que ter a proposta, e a proposta mexe com o processo eleitoral. E tem mais ainda, Gui. Numa eleição de Senado no Paraná, além da eleição de um senador nacionalista, progressista, afinado com o país, é importante a discussão, o debate televisivo, radiofônico, para elevar o nível de consciência política do país. Porque ninguém está entendendo nada. Você veja, eu já disse de certa forma para você, baixamos o preço dos combustíveis. Olha, custa R$1,10, R$1,10 o diesel, custo de produção. A Petrobras está vendendo por 3, e daí baixa 28 centavos, baixa uma fraçãozinha e faz uma propaganda danada. Isso é uma ilusão, isso não vai acabar bem. E acho que nós já devíamos ter dado uma olhada ao que aconteceu na Espanha. A extrema-direita naufragou, mas o neofranquismo do Partido Popular avançou. Está um ponto na frente de uma possível aliança fechada do Partido Socialista. Isso está acontecendo no Brasil. Se perde a confiança, e perdendo a confiança e a confiabilidade popular desaparecendo, é um desastre. Não quero isso. Excelente. Esse foi o Cruzoé Entrevistas dessa semana. Eu gostaria novamente de agradecer a presença do ex-governador e ex-senador do Paraná, Roberto Requião. Muito obrigado pela conversa. Eu é que agradeço, Gui, e renovo aqui o elogio que eu fiz fora do ar. Essa cabeleira maravilhosa que você ostenta. Obrigado, doutor Requião. Obrigado, doutor Requião. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.